Falamos a semana passada sobre a quarta-feira. Na quarta-feira nós falamos uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu acabei não terminando ela, né? E fiquei de completar hoje essa mensagem, né? Estava dizendo que Deus te marcou com a vitória. Então, hoje, essa mensagem continua. E então Deus te marcou com a vitória 2. Amém, queridos? Eu vou ler o texto, tá? O texto é o mesmo que nós lemos a semana passada, que está lá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 31, tá? Que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus ou contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vou até aqui, depois eu finalizo mais 2 versículos. Aleluia, glória a Deus, Pai querido. Semana passada nós falamos sobre essas bênçãos que Deus deu ao povo, que são bênçãos ilimitadas, que não termina nunca, tá? E que ela vai além da nossa compreensão. Falei sobre Efésios 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, queridos, há algo tão poderoso, tão tremendo de Deus, que ele está sempre disposto a fazer além. E aí falamos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Então Paulo vai falar da onipotência de Deus, do intenso amor de Deus, e ele vai falar de outras coisas, e depois ele vai falar daquilo que causa um impacto tremendo na nossa vida, que o versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Então isso causa impacto na nossa vida, né? Porque se Deus foi capaz de entregar o seu filho por nós, e falamos da maneira tão horrível que Jesus foi levado para a cruz, e Deus, vendo a cena daquele filho que ele amava, aquele filho que era o seu prazer, vendo tudo aquilo, e Jesus passar por aquilo, e ele entregando o seu filho por amor a nós, então ele não nos dará todas as outras coisas, ou seja, as outras coisas que nós vivemos nos nossos dias cotidiano, aquilo que realmente são necessidades básicas que nós enfrentamos todos os dias. Deus vai estar presente para nos abençoar e nos ajudar a atravessar e vencer todas as lutas que estão aí. Então, essa aí foi a palavra da semana passada, e eu vou continuar aqui nessa parte que Deus, ele te marcou com vitória.
tá? E ele vou falar agora um pouquinho do versículo 33, que diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Meu Deus, é interessante que quando você vai estudar, vai ver a palavra, a etimologia da palavra acusação, e você vai entender, essa palavra acusação, ela significa processar, ou seja, vou processar alguém, vou colocar essa pessoa sob acusação, tá? E ela também se refere à exigência referente a uma dívida. Ou seja, no passado, você tem uma dívida comigo, então eu vou entrar com processo para receber a minha dívida. Então, essa palavra acusação é isso que funciona, tá? Então, é claro que nós cometemos muitos erros no nosso passado por desobediência a Deus, por fraqueza humana, tá? E isso sempre foi um argumento para o inimigo da nossa alma nos acusar. Então, o inimigo da nossa alma, ele vai vasculhar e vai ver tudo aquilo que serve como argumento para ele nos acusar, tá? E é interessante que, preste atenção nisso, tem pessoas que já receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, já foram batizados, já estão vivendo na congregação dos santos, estão ali, já tem todo o ritual de ceia, de todas as coisas, às vezes até ajuda, tem até um ministério na igreja, mas escute, muitas dessas pessoas, por que eu estou falando isso? Porque eu sou cristão há 33 anos, sou pastor há 21 anos, então eu já observei, eu conheço esse campo, esse problema da alma das pessoas, tá? Então, tem muitas pessoas que receberam Jesus, mas ainda se sentem culpados, acusados pelo seu passado, coisas que eles fizeram lá no passado, pecados que eles cometeram lá no passado, que ainda hoje, mesmo depois de salvos, mesmo depois de batizados, eles ainda carregam essa culpa. É interessante que o diabo gosta de fazer o povo sofrer com o seu passado, tá? Então nós precisamos de aprender a entender o que a palavra de Deus diz a respeito disso, tá? Então, por exemplo, escute essa palavra lá em Apocalipse 12, versículo 10. Eu vou ler para você, que diz assim: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Olha que coisa terrível. O diabo, o acusador, o adversário, o caluniador, o difamador, ele vinha diante de Deus de dia e de noite para nos acusar. A mesma coisa que ele fez com Jó. Ele ia lá falar de Jó para Deus. Ele subia, ele vinha até lá. Todos os filhos de Deus e todas as pessoas, os anjos, todos, eles vinham até lá e eles falavam com Deus. E o diabo vinha. E Deus perguntava: de onde você vem? Ele falou assim: de rodear a terra, tal. E aí ele começa a querer trabalhar e fazer algo para Deus prejudicar Jó. Então ele é o caluniador, ele é o difamador, ele é o diabo, o acusador,
Só que é tremendo que ele não pode mais fazer isso diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi derrubado. Olha que interessante aqui. Nesse versículo, só nesse versículo aqui, nós temos 4 coisas tremendas aqui, ó. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada primeiro a salvação. Meu Deus, chegou a salvação na tua vida, querido. A salvação é a libertação da tua alma. A salvação é você mudar de reino. Por isso que logo Deus fala, e a força. Então, é a salvação, a força. Então, Deus não te deu só a salvação, mas deu força. Sabe, queridos? E aí, o reino do nosso Deus, ou seja, o governo de Deus estabelecido sobre a sua vida. Então nós temos a salvação, nós temos a força que vem da parte de Deus, nós temos o governo de Deus e o que mais? E o poder do seu Cristo. Meu Deus, o poder de Jesus Cristo está em nós. O poder de Jesus Cristo, a dínamos de Jesus, aquilo que ele recebeu do Espírito Santo que habita nele, ele liberou sobre nós. Então você é salvo, você tem a força de Deus, você tem o governo de Deus e você tem o poder de Deus. Meu Deus, que coisa tremenda! Então esse acusador, esse diabo, que no grego ele significa diabolo. Diabolo, o que significa diabolo? A palavra dia significa separação. Quando Deus criou os céus e a terra, ele separou, e ele fez o dia e separou o dia da noite. Então dia significa separação, é que separa a luz das trevas, que separa o dia da noite, então ele separou. Então diabolo, no grego significa dia significa separação. E bolo, quem que já fez bolo aí? Que você mistura tudo, que fica tudo unido, o ovo com a farinha e com todos os outros ingredientes lá, que você mistura tudo, é o que aquilo lá? Você uniu. Então preste atenção, queridos. O diabo é aquele que faz de tudo para separar o que está unido. É o papel dele, é o trabalho dele, e ele quer desunir você de Deus, ele quer remover você de Deus. Então, ele não aceita isso, tá? O diabo, ele não aceita você unido com Cristo Jesus. Mas isso é problema dele, porque ele já foi derrotado, ele já foi derrubado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, tá? Então, é um privilégio. É um privilégio do cristão, é um privilégio do Filho de Deus, é um privilégio do escolhido de Deus. Fomos absolvidos da culpa. Preste atenção, queridos. Você que ainda carrega essa culpa, você que ainda está carregando esse fardo, esse peso do passado, você precisa de entender isso. Isso fica muito pesado. Se você não entender que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já derrubou a Satanás. Olha o que diz aqui, tá? Em Colossenses 2,14. Colossenses, eu quero falar algumas coisas que é para você entender. Não importa quantas pessoas que estão aí, se tiver uma que entenda isso, meu Deus do céu, já vou ficar muito feliz. Sabe? Por quê? Porque eu quero que você remova esse peso do seu passado. Porque foi isso que Deus veio fazer em nossas vidas. Olha, Colossenses 2, 14 e 15, diz assim, olha, apóstolo Paulo ensinando a igreja, havendo riscado a cédula. Sabe quando você tem uma dívida e você coloca no papel uma dívida e quando você paga aquela conta, o que você faz lá? Você vai lá com uma caneta e risca ela. É a maior alegria quando você pode riscar uma conta que você pagou já. Eu sei que tem outras, mas você vai riscando aquela que pagou. Ah, meu Deus, que tremendo que é isso. Você tirou o peso daquela conta que você devia no mercado, ou no Bradesco, ou seja lá onde for, no cartão de crédito. Você pagou, você riscou. Há uma alegria tremenda de que você fez. Mas olha o que Deus fez por nós. Você riscou aquela dívida, havendo riscado
pecado, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, é lógico, era contra nós, tá? Atirou, ou seja, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meu Deus! Deus pegou a minha dívida, pegou a sua dívida, toda a dívida do nosso passado, quando nós aceitamos Jesus, quando nós o recebemos, quando nós acreditamos na obra redentora da cruz do Calvário, quando nós recebemos isso no nosso coração, nós cremos nisso, nós aceitamos isso, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz e nós recebemos Jesus. Então, todo o nosso histórico de dívida do passado, de pecados do passado, ele pega, são essa cédula, tá? É como se fosse uma promissória que você tinha com o inferno, com o diabo. Ele pega da mão do diabo, ele toma da mão do diabo, traz e crava na cruz e ele paga com a sua própria vida o seu pecado, a sua dívida. Tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz. E aí o que ele fez? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Meu Deus, deles triunfou. Agora, tem uma outra versão que fala assim, ó. E despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo. E triunfou deles em si mesmo. Ao desprezo. Preste atenção, queridos. Se chegar uma conta na sua casa, mas você já pagou essa conta, tá? Então você fala, peraí, eu já paguei essa conta. Aí você vai lá naquela caixinha que você paga as contas, aí você pega e retira aquela conta que você já pagou, aí você fala que ela está pago. Não tem peso isso, você fala, paguei, aí você vai ligar para quem for, vai mandar uma foto para quem for, fala assim, ó, tá pago, você não tem que ficar me cobrando mais, entendeu? Tá pago. É assim que funciona, querido. Quando vem alguma acusação do seu passado, quando vem alguma coisa, querer cobrar alguma coisa, você tem que mostrar promissória paga, aponta para a cruz do Calvário e fala assim, ei diabo, cala a tua boca, escuta, não devo nada para você, já foi pago, não é para você carregar mais peso do seu passado, do que você cometeu no passado. Jesus já pagou, Jesus já anulou, já cancelou. A palavra de Deus em Isaías 45, versículo 23, diz assim, eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões e dela não me lembro mais. Se Deus não lembra, por que você vai ficar lembrando? É o diabo que vai ficar lembrando para perturbar você. Então pare de ser perturbado a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, porque senão isso aqui é um problema. Você tem que desprezar. Quando vem alguma acusação, você tem que desprezar. Você tem que rejeitar. Desprezar. Jesus desprezou. Jesus triunfou e os expôs ao desprezo. Peraí, vocês, acabou. Foi derrubado. É por isso que tem aquele grito lá, aquele brado. Eu ouvi uma grande voz no céu, meu Deus, a celebração do céu, quando Jesus, ele vai para a cruz e lá ele triunfa contra principados e potestades. Você imagina, querido, que dizia agora é chegada a salvação. Jesus estava na cruz ali morrendo por nossos pecados e o céu estava bradando a obra que Jesus estava fazendo em nosso favor. É chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado. Cristo derrubou o diabo, o acusador dos nossos irmãos, o acusador do nosso passado. Ele já foi derrotado. Por isso, você não pode ouvir alguma coisa, não importa quem é que fala, de repente algum parente fala, mas no passado você era assim. Não interessa. Tem que desprezar isso. Porque se você não desprezar isso,
vai ficar martelando, martelando, martelando na tua cabeça e você vai ficar sofrendo, arrastando isso. É que nem apelido, sabe? Quando alguém coloca um apelido em você, se você ficar bravo, ficar nervoso, é porque você te incomodou isso. Aí pega mesmo, cara. Você quer ver, não pegar? Nem liga, faz de conta que nem despreza. Faz de conta que nem... Aí as pessoas param de zoar. Mas se você ficar nervosinho, se você ficar brigando, aí as pessoas vão martelar em cima daquilo. E é a mesma coisa o diabo, se ele perceber que você se incomodou com aquilo que ele trouxe do passado sobre você, sabe o que vai acontecer? Ele vê, tá funcionando, eu vou deixar essa pessoa oprimida, eu vou deixar ela com a alma para baixo, eu vou levar ela para opressão. E até mesmo para depressão. Então pare com isso, é dia de você se levantar hoje debaixo desse triunfo, dessa operação poderosa que Jesus derrubou o inimigo da sua alma, o acusador da sua alma. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então ele fala assim, ó, tendo sido justificado, você foi justificado, tá? Pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa que ele está falando? Ele está falando que é para você ter paz. Você foi justificado, então é para você ter paz. Não é para você ficar perturbado. Ué, se você recebeu Jesus, foi justificado. Por quê? Porque quem tentará acusação contra os escolhidos? Se você é escolhido de Deus, se você serve a Deus, quem intentará acusação contra você? É Deus quem te justifica. Se Deus te justificou, quem é para ir contra essa tese? Quem é para ir contra aquilo que Deus fez? Aquilo que Deus justificou para você? Então, queridos, essa paz significa a tranquilidade da nossa consciência, no nosso íntimo, pela certeza do nosso perdão divino. Se você entendeu o perdão, se você recebeu a obra redentora da cruz do Calvário na sua vida, e você entendeu que Jesus perdoou você, a tua consciência tem que estar em paz. Você não pode deixar que algumas coisas do passado venham te trazer perturbação. Você tem que anular, cancelar, falar alto lá. Mostre a promissória que foi paga. Aponte para Jesus Cristo, que foi o seu pagamento. Está escutando, queridos? Você está entendendo? É assim que funciona. Glória a Deus. Se você está entendendo, eu quero ver os coraçãozinhos aí. Tá? Se você está entendendo o que eu estou falando, e se você é essa pessoa que está livre da acusação, vamos lá, solta aí, solta aí, solta aí. Não estou vendo você fazer nada, não estou vendo você hoje. Cadê os coraçãozinhos? Vamos lá. Isso. Aleluia. Aleluia. Aí ele continua. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu Deus, ele fez tudo por nós. Quem é que te condena? Pois Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ninguém e nada pôde deter Jesus. Ele é vencedor, totalmente vitorioso. E se você entendeu, e se você está em Cristo, ele vai perguntar: e quem te condena? Ou quem te condenará?
tá? Pois Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou, está sentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Meu Deus, nós temos um intercessor no céu. Você pode ter um intercessor aqui na terra e você tem. Você tem um pastor que ora por você. Você tem um líder que ora por você. Você tem um outro irmão que ora por você. Então isso é intercessão. Por quê? Porque intercessão é orar em favor de alguém. Isso que é intercessão, isso que é interceder, é orar em favor de alguém. Então, já pensou Jesus? É o nosso intercessor. Quando nós intercedemos por alguém, nós tornamos como advogado dessa pessoa. É quando você está entrando na brecha por ela. O que o advogado faz? O advogado vai lá e entra na brecha daquela pessoa que está sendo julgada, ou condenada, ou qualquer coisa assim. Então, além de Jesus fazer tudo aquilo que ele faz por nós, ele se mantém como intercessor nosso, sentado ao lado do Pai. E ele continua intercedendo, ou seja, ele continua como nosso advogado. Por isso que 1 João 2,1, 1 João 2,1 vai dizer assim, ele com todo jeito carinhoso de João, porque João ele é o discípulo do amor, e ele vai dizer assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a orientação de João, o discípulo do amor. Ele vai falar assim, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Então ele está orientando você a não pecar. Porque o pecado é terrível diante de Deus, aquilo que nós falamos ontem. Sabe? Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador ao ponto de entregar o seu filho Jesus em favor do pecador. Mas ao mesmo tempo, essa entrega mostra a ira de Deus contra o pecado. Compreende? Então, queridos, quando nós pecamos, então aqui dá um conselho. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas muitas vezes nós podemos cair em uma cilada, nós podemos ter uma fraqueza, e aí ele vai falar assim, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, queridos, tá? Não é para você viver pecando, mas se acontecer, o seu problema não é com o diabo. Vocês estão entendendo aqui, queridos? O seu problema não é com o diabo. Porque toda vez que nós podemos cometer uma falha, um pecado, por causa da fraqueza humana, isso não é desculpa para ficar pecando, tá? Mas pode acontecer. Então, o que acontece? O nosso advogado entra em cena. Isso se você se arrepender. Se você vem diante de Deus e você se arrepende por aquilo que você cometeu, tá? Imediatamente no tribunal de Deus aparece um advogado. Quem é? Jesus, o justo. Um advogado desse quilate. Um advogado desse porte. Vai te interceder por você diante do Pai, o justo. Você não vê o diabo em cena. Compreende, querido? Você não vê o diabo em cena. O diabo só vai entrar em cena se você não se arrepender. Se você ignorar. Se você ignorar o pecado. E se você achar que isso é normal, todo mundo faz, tal. Se você ignorar, aí sim o diabo entra em cena. Porque aí ele vai cumprir a outra parte da palavra que você vai começar a colher alguma coisa que você não vai gostar. Está entendendo? Mas se você comete um erro, comete um pecado, e você entendeu que aquilo foi pecado, e você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, me perdoe.
então você tem um advogado que ele é justo e ele vai sempre nos absolver, porque foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, é tremendo você entender essas coisas, tá? Então, versículo 35 vai continuar falando: quem nos separará do amor de Cristo? Meu Deus, quanta coisa, quanta coisa. É algo espetacular. Ele começa a falar assim, né? Quem será contra nós? Porventura não dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Meu Deus. Aí ele vai perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? Queridos, a grande muralha que nos separa do amor de Deus chama pecado. Chama pecado. Eu vou ler aqui para você. Achar aqui rapidinho Isaías. Isaías 59, 1 e 2. Que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então presta atenção. A grande muralha que nos separava de Deus é o pecado. Porém, essa muralha caiu. Meu Deus, está entendendo, queridos? Essa muralha caiu. Essa muralha caiu. Deus, através de Jesus Cristo, ele derrubou essa muralha. O que o apóstolo Paulo fala, tem vários versículos, querido, que nós precisamos entender. A Bíblia é riquíssima em nos fortalecer, nos edificar, para nós ficarmos amparados nas verdades, porque a verdade liberta. Jesus ele vai falar em João 8, 44, que o diabo é o pai da mentira. E ele vai tentar mentir para você, porque a mentira nos prende, enquanto a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é certo, tá? Então, Efésios 2,14, apóstolo Paulo vai assim: porque ele é a nossa paz. Novamente, ele fala que ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, chamada inimizade. Essa parede que estava no meio, que impedia o acesso a Deus, chama inimizade, porque o pecado nos faz inimigos de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus e nos faz amigo do mundo. E quem é o príncipe do mundo? É o diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no mal. Então, o diabo é o príncipe desse mundo. Então, quando nós queremos viver nas práticas adequado a esse mundo, então nós nos fazemos inimigos do mundo. Tiago 4,4, ele fala isso, que se você quiser ser amigo do mundo, você se intitula inimigo de Deus. Não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Há uma separação, mas Deus, através de Jesus Cristo, ele derruba
essa parede de separação. Ele destrói essa parede de separação e nos traz acesso, e aquilo que era a inimizade, ele faz a reconciliação. E o versículo 16 vai falar assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a cruz de Cristo, ele destruiu a inimizade, que era o pecado. Agora, quando nós somos perdoados por Jesus Cristo, nós recebemos a Jesus Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus, filho de Deus, e nós começamos a receber a bênção que estava decretada através das promessas feitas a Abraão. É lindo isso. É lindo isso. Amém, queridos? Por isso, queridos, por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, por isso você pode passar por tribulação, por angústia, por perseguição, porque todo mundo passa. Você é cristão, você recebeu Jesus, amém? Está passando por dificuldade? Sim, todos nós. O mundo está passando por uma crise hoje, por uma crise, por uma pandemia, por uma guerra biológica e uma guerra política, tá? Essa coisa que eu estou falando de inimizade, ela aparece em vários setores. As pessoas vão se tornando inimigas, tá? Então tem lá um governo lá, um presidente lá, querendo fazer a coisa dar certo, querendo abençoar o Brasil, querendo que o Brasil caminhe, querendo que o Brasil volte a trabalhar, tal, isso, aquilo, com todos os cuidados. Mas tem uma mídia esquerdista que fica batendo. Então, fica ali uma inimizade contra o governo. O que era para ser feito? Era para que todos se unissem para ter vitória tremenda e o Brasil ter uma ascensão poderosa. E nós podemos ser abençoados. Mas por causa dessas inimizades que tem da mídia contra o governo, da esquerda contra a direita, tudo isso, o diabo entra no meio, querido, e fica. Quem sofre com isso é o povo, é a sociedade. Mas nós estamos no meio de tudo isso. Tá? Só que nós temos quem? Nós temos um Cristo, nós temos um Deus poderoso, nós temos a ação poderosa de um Espírito Santo em nós. Imagina, se você está sofrendo, imagina essas pessoas que não tem ninguém por elas, que não tem um advogado espiritual por elas, que não tem o amor de Deus por elas, que não tem essa proteção, que não tem os irmãos, que não tem um pastor. Elas são como ovelhas desgarradas, que estão aí sofrendo sem pastor, aflitas e cansadas. Meu Deus, Jesus viu essa multidão lá, em Mateus 9:35, ele viu a multidão e teve compaixão dela. Você acha que Deus não está com compaixão desse povo? Tá. Esse povo precisa reconhecer e precisa voltar para Deus, como você voltou, como eu voltei, como tantos voltaram. Aí fica debaixo de proteção. Vai atravessar? Vai atravessar a tribulação, vai atravessar a angústia, vai atravessar a perseguição, vai passar até por momentos de fome. Estamos aí, ó. Essa semana aqui já foram distribuídas várias cestas básicas. A igreja fazendo o seu papel. Meu Deus, a igreja está fazendo o papel social. A Igreja Universal entregou 1.000 cestas básicas. 1.000 famílias passando fome. Nós entregamos algumas também. Estamos entregando. Temos mais lá, mas algumas para entregar. Então, queridos, a igreja é um segmento, por causa do amor de Deus, por causa do poder de Deus, é um segmento que manifesta o amor e a compaixão de Deus na terra.
Amém, queridos? É você e eu. Então, nós podemos passar por essas situações, podemos passar pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, podemos passar até fome, perigo, espada fala de guerra, passamos as nossas guerras. Pois, se nós entendemos o amor de Cristo na cruz do Calvário, esse amor que não desgruda de nós, queridos, então é claro que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É claro que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O que é ser mais que vencedor? Sabe? Ser mais que vencedor não é apenas uma linguagem de conceito. Ser mais que vencedor é quem tem uma vitória em comum. Não é uma vitória comum, ele é um super vitorioso. Não é conquistar algumas coisas comuns, não. É viver numa conquista sobrenatural, tá? Não é uma linguagem de conceito, mas é uma linguagem de confiança. Você não pode esquecer dessa frase nunca, de quem você é. Eu sou mais que vencedor. Cadê os vencedores aí? Se você é essa pessoa que eu estou falando agora, eu quero ver esses coração explodindo aí na tela agora. Meu Deus, se você é essa pessoa que eu estou falando, quero ver esses coraçõezinhos explodindo ainda. Mostra aí quem é você, se você é essa pessoa mais que vencedor que eu estou falando aqui. Não é um conceito, mas é uma expressão de confiança naquilo que Jesus Cristo fez por você. Jesus Cristo já venceu o mundo, já venceu a carne, já venceu o diabo, já ressuscitou, meu Deus. E quem está em Cristo, é claro que é mais que vencedor em Cristo Jesus por aquele que nos amou. É claro. Apóstolo Paulo é tremendo ele ministrar esse tema. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa ele ministrar esse tema para nós, tá? Quem mais sofreu que apóstolo Paulo na sua carreira ministerial? Quem mais que sofreu? Se você for ver a vida do apóstolo Paulo, meu Deus, apóstolo Paulo logo no comecinho, os crentes já queriam matar ele, os fariseus já queriam matar ele, os judeus já queriam matar ele. Ele foi descido por um cesto para não ser morto. Porque tinha um complô já para matar ele quando eles iam sair. Aí desceram ele por um cesto e ali ele consegue fugir da prisão daquele momento. Tá? Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Os poderosos da cidade ficaram incomodados com a pregação de Paulo e arrumaram um jeito de expulsar ele de lá, senão eles iam matá-lo. Tá? Foi apedrejado quase à morte. Eu estou falando aqui para você só para você entender, tá? Apóstolo Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra, tá? Foi açoitado, preso e amarrado com os seus pés em tronco. Lembra daquela passagem que ele fala assim, que ele teve uma visão e passa em Tessalônica e nos ajuda, e ele vai depois, e aí ele vai, e ele chega até uma cidade, e ele começa a pregar o evangelho, ele expulsa o demônio de uma moça, e aí eles levam ele preso, ele vai preso na cadeia lá com Silas, travado nos pés e a mão e tal. E aí eles começam ali a orar, eles começam a cantar, a louvar a Deus, e de repente vem aquele terremoto. Quanta experiência tremenda que o apóstolo Paulo teve com Deus diante das suas dificuldades. Meu Deus, tá? Mas ele foi açoitado, ele foi amarrado com os pés e mãos, foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, pregou contra os deuses de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ele pregou contra os deuses, contra a deusa Diana, aonde que ali ele começou a pregar e as pessoas começaram a se converter, e aí aqueles ourives começaram a falir. Meu Deus, ele trouxe falência dos pingentes que eles faziam para a deusa Diana. Aí se revoltaram com Paulo,
e ele sofreu perigo de morte, e ele ficou ali 2 anos, depois teve que ir embora para outra cidade. Acusado em Jerusalém, queridos, acusado em Jerusalém de entrar no templo com Timóteo. Timóteo era filho de um grego. Aí eles falam assim, esse cara entrou aqui, trouxe um grego, porque era profanar o templo, mas não era. Ele já tinha sido circuncidado, só que os caras não quiseram nem saber. Os caras queriam uma acusação contra Paulo, e aí bateram nele, que ele ficou ali estendido, quase morto. Tá? Foi preso e enviado a Roma. E quando ele está indo para Roma, ele sofre um naufrágio em Mileto. Meu Deus, parece que a vida não deixava esse cara viver. Parece que não tinha jeito, tá? E ali, em Mileto, ele sofre naufrágio. Depois que eles conseguem sobreviver ao naufrágio, eles vão para uma ilha chamada Malta, onde que eles acenderam uma fogueira ali para se aquecer. E aí Paulo vai pegar lenha e é picado por uma serpente venenosa. Meu Deus! Tem mais em 2 Timóteo 4:7. Ele vai dizer assim, combati o bom combate. Ele não chamou de mau combate, combati o bom combate, como um bom soldado. Meu Deus, tá? Terminei a carreira, guardei a fé. Ah, meu Deus. Aí ele vai falar assim, ó, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Naquele dia. E aí ele fala algo interessante, apontando para mim e para você. Ele fala assim, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, ele está dizendo, eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Por isso, a coroa me espera naquele dia, a qual o Senhor me dará. Mas não só a mim, mas a todos aqueles que creram, a todos aqueles que acreditaram, a todos aqueles que permaneceram, vão receber igualmente essa coroa. Meu Deus, é eu e você, nós vamos estar juntos lá nesse dia, sendo coroado pelo nosso Rei, chamado Jesus Cristo. Que coisa tremenda, meu Deus, meu Deus. Se você entendeu isso, que coisa maravilhosa que é. É claro, é por isso que há uma convicção. Ó, o que Paulo continua falando aqui no versículo 38 agora. Ele vai falar assim, porque estou bem certo. Ele está dizendo, porque estou bem certo. Isso aqui é convicção. É convicção que Paulo tinha do triunfo da cruz. Aí ele vai falar, porque estou bem certo de que nem a morte, presta atenção nisso, querido, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, que tremendo esse apóstolo Paulo. Que mensagem poderosa ele nos passa. É claro que você, querido, é mais que vencedor. Você tem que colocar isso, você tem que escrever isso, se você quiser. Eu cansei de falar isso, eu falo isso em todas as vezes, muitas vezes, não sei quem que faz, quem que não faz, mas é um conselho. Escreve, põe um papel, faz um adesivo, faz o que você quiser, escreve lá, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que me amou, para você não esquecer nunca quem você é em Cristo, o que Deus fez em você. Ele fez de você uma pessoa mais que vencedora. Então pare de falar que você é um derrotado. Pare de falar que você não consegue. Meu Deus, você está indo contra
Deus, contra a palavra de Deus. Você está contradizendo o que Deus falou. Não é porque você não acredita que Deus não fez, que Deus não é. Porque se você não acredita, é você que está com problema. Você precisa voltar a acreditar. Você precisa de voltar a crer. Você precisa de tomar posse de uma palavra poderosa, de vitória. Tem que deixar essa palavra entrar na sua vida. Porque a palavra é essa. Somos marcados pela vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vou orar por vocês. Pai Celestial, quero emitir decreto, Senhor, de vitória sobre o teu povo, Pai. Porque é isso que o Senhor nos fala, Pai querido. Por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo efetuou por nós na cruz do Calvário. Sim, Pai querido, no passado nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, porque nós éramos amigos do mundo, amigos do pecado. Mas, Pai querido, através de Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor derrubou o muro de separação. O Senhor derrubou, Pai querido, toda a inimizade, Pai querido. O pecado era a inimizade, e conforme Jesus nos perdoou na cruz do Calvário, então esse muro caiu. E podemos ser reconciliados contigo, meu Deus. Por isso somos chamados filhos de Deus. E todo filho, ele tem como direito a herança do Pai. Nós temos as tuas promessas. Meu Deus, nós temos a tua proteção. Porque quem é que nos condenará? Quem nos acusará? Quem é que vai fazer isso se nós temos o Senhor Deus como nosso advogado? Meu Deus, meu Deus. É por isso que é claro que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu libero esse decreto na vida de todos que estão aqui me ouvindo. Eu libero esse decreto nessa casa. Eu declaro que toda essa família é mais que vencedora. Oh, meu Deus, é um decreto que tem que ser escrito e colocado na porta da cozinha, colocado na porta do quarto, para que todos os lugares que nós entrarmos, nós vemos registrado. É um decreto divino. Somos mais que vencedores, porque não é um conceito, mas é uma confirmação, é um decreto de confiança. Por isso, Pai, eu libero esse decreto nessa família, nessa casa, sobre essa vida, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse jovem, sobre esse adolescente, sobre essas crianças. Em nome de Jesus, eu declaro aquilo que Deus declara. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Meu Deus, se você recebe isso, toma posse disso. Deus abençoe, Deus te enriqueça com a palavra dele. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.